Bem-vindos ao Azug Talk, diretamente da 26ª Conferência Anual Azug. Eu sou Cláudio Fontes, presidente da Azug Brasil e CIO da Solar BR Coca-Cola. Hoje discutiremos os impactos operacionais para as empresas que utilizam o SAP GRC NFE devido à descontinuidade dessa solução prevista para o final de 2025. Com a aproximação do prazo, muitas empresas enfrentam o desafio de migrar processos críticos para novas plataformas em um curto espaço de tempo. Para enfrentar essa realidade, a Azug está intensificando suas ações, promovendo o diálogo entre a SAP e os clientes associados. Além disso, a Azug está realizando uma pesquisa dedicada e oferecendo webinars e reuniões de grupos de estudo focadas no tema. Essas iniciativas têm o objetivo de fornecer informações relevantes e o apoio necessário às empresas associadas. Hoje temos o prazer de receber Carlos Schwager, diretor de negócios da LKM Tecnologia. Com ele, vamos explorar como planejar essa transição de maneira eficiente e descobrir as melhorias práticas para assegurar a continuidade das operações e a conformidade fiscal. Carlos, é um prazer conhecê-lo e ter você conosco. Perfeito, Fontes, muito obrigado. Gostaria de agradecer, em nome da LKM Tecnologia, a oportunidade de estar aqui com vocês, e especialmente com você, falando um pouquinho de tecnologia, né? E sobre esse tema bastante crítico que está sendo a descontinuidade do GRC NFE. Meu nome é Carlos Schwager, eu sou o diretor de negócios SAP da LKM Tecnologia. Carlos, para aquecermos aqui o nosso bate-papo, você poderia nos explicar quais são os principais impactos operacionais para as empresas que utilizam o SAP GRC NFE, considerando que o encerramento do suporte divulgado pela SAP será em 31 de dezembro de 2025? Perfeito, sem dúvida. Na verdade, Fontes, o que acontece é o seguinte, os processos de automação inbound e outbound que são hoje realizados pelo GRC-NFE, tornaram-se parte da cadeia logística das empresas. Significa que se esses processos eles falham, eles param ou eles ficam menos eficientes, você tem um impacto direto na cadeia logística das empresas. Além disso, o que aconteceu ao longo desse tempo, né, desde que a SAP lançou o GRC, houveram muitas customizações, um alto grau de customização da ferramenta. E isso acaba atrapalhando qualquer processo de migração que a empresa pretenda fazer agora para essa nova plataforma. Tá? E 2025 está aí. Né? Ou seja, nós temos um curtíssimo espaço de reação para conseguir trabalhar a migração e a operacionalização de uma nova ferramenta que venha substituir o GRC. E, finalmente, a gente precisa mencionar que nós temos aí uma mudança, né, bastante grande na legislação fiscal, que vai vir por causa da reforma fiscal, e essa mudança fatalmente tem impacto sobre os documentos fiscais que vão ser emitidos no Brasil a partir de um certo momento. Então é importante dizer que os impactos organizacionais são muito grandes e eles afetam principalmente a cadeia logística das empresas. Excelente, muito obrigado, Carlos. Carlos, para analisarmos os impactos, é importante conhecer as alternativas disponíveis, não é? Então, você poderia nos dizer quais são as opções recomendadas pela SAP para substituir o SAP GRC NFE e, se possível também, como elas se comparam em termos de funcionalidades e custo? Perfeito. Na verdade, a SAP lançou no mercado uma ferramenta denominada DRC. Era G, agora é DRC, né? Sopa de letrinhas que a gente tem que se acostumar. E o DRC significa Document and Reporting Compliance. Ela, primeiro, é uma ferramenta global, ela é uma ferramenta muito mais ampla do que somente uma ferramenta de automação. É uma ferramenta que vai tratar todo o processo de automação de documentos fiscais das empresas, isso globalmente em qualquer país do mundo que a SAP atue, né? Que a SAP atue. E é uma ferramenta que também vai cuidar de todo o processo de reporting fiscal. Então, é uma ferramenta em cloud, é uma ferramenta que já tem integração nativa com o ECC e com o S/4HANA, que é a nova plataforma de ERP da SAP. É uma ferramenta que ainda está sofrendo o processo de localização, principalmente em países como o Brasil, que tem uma legislação fiscal bastante complexa.
E é importante mencionar que essa ferramenta é totalmente aderente a uma estratégia da SAP chamada Clean Core. O que é essa estratégia? É você manter o coração do sistema, o coração do ERP limpo de customizações e você entregar para ferramentas externas fazerem todos os processos acessórios que a ferramenta principal não cobre. Então, o DRC é uma ferramenta que você instala e ela opera em conjunto com o ERP principal, com a S/4HANA ou com o ECC, para que você consiga fazer tanto a automação inbound, outbound, quanto os reportings fiscais. Essa ferramenta teve muitas funcionalidades que foram expandidas por conta da experiência global da SAP com esse tipo de processo, né, de automação principalmente. E, em termos de custos, ela, a médio e longo prazo, ela se assemelha muito aos custos que você tem com a ferramenta atual, que é o GRC. Quando nós olhamos para a nossa operação, né, o nosso dia a dia, que sempre é nervoso como um todo, me permita, Carlos, fazer uma outra indagação. Para garantir uma transição que é sempre preocupante, né, e para que ela seja bem sucedida, é importante considerar como que nós podemos fazer, como as empresas podem fazer para minimizar interrupções e problemas nas operações. Como que a transição para uma nova solução de NFE deve ser planejada para garantir a continuidade da operação e a integridade do histórico dos dados fiscais? Bom, 2025 está aí, né? A gente estala o dedo, passou o ano e a coisa aconteceu. Então, é importante que as empresas iniciem o quanto antes, pelo menos a discussão do processo de imigração para o DRC ou para qualquer outra ferramenta de mercado. Além de planejar essa migração, como eu comentei anteriormente, o DRC ele sofre um processo contínuo de localização para países como o Brasil. E, portanto, ele não atende 100% da legislação, seja para a parte de automação, seja para a parte fiscal. Então, é necessário que você use ferramentas acessórias ao DRC para que essas ferramentas ajudem o DRC a entregar aquilo que ele deveria entregar, que é a automação e o reporte fiscal, né? Então, a segunda recomendação seria, se você vai utilizar o DRC, utilize com ferramentas acessórias, ferramentas especialistas, ferramentas certificadas pela SAP, isso é muito importante, né? Então, se tornam ferramentas complementares àquilo que hoje está postulado pela SAP como uma função do DRC. Além disso, como eu comentei também anteriormente, é importante que se evite customizações, né? O conceito Clean Core da SAP é muito claro, ele é muito objetivo, no sentido de que, se você vai customizar, é melhor você ter uma ferramenta externa trabalhando do que uma customização dentro do sistema, né? E isso eu sei que é muito difícil de fazer, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o costume de pegar o ERP e transformá-lo em uma outra coisa, né? Mas é importante falar que evite customizações. E existe uma quarta recomendação que está muito conectada hoje a uma estratégia da SAP, que é a estratégia de Digital Access. Então, se você vai trabalhar ou pretende ter uma outra ferramenta que não o DRC para operar em conjunto com o seu ECC ou com o seu S/4HANA, é importante que você tome muito cuidado com o conceito de Digital Access, que é um conceito bastante novo da SAP, em relação ao trânsito de documentos e o trânsito de informações entre o ERP principal e qualquer sistema externo. Então, é necessário que você faça uma administração do seu Digital Access para que você não venha a ter surpresas de licenciamento no futuro. Excelente, Carlos. Creio que está sendo mais do que uma interação, está sendo uma explanação, quase que uma aula para todos nós. Perfeito. Aí da Azug, todos os nossos associados e para o ecossistema. Muito, Perfeito. muito interessante mesmo os posicionamentos. Aproveitando essa pegada, Carlos, com a iminente descontinuidade do SAP GRC NFE, muitas empresas precisam se preparar para uma transição eficaz, como a gente tem conversado, né? Qual é a estratégia que a LQM recomenda aos seus clientes e potenciais clientes para realizar essa transição para outra ferramenta, garantindo que não sejam afetados pelo encerramento do suporte do SAP GRC NFE, mantendo a conformidade fiscal e regulatória? Perfeito, essa é uma outra excelente pergunta. Bom, a LKM Tecnologia é um parceiro já da SAP de longa data. Nós somos parceiros que
nós trabalhamos a venda de subscrições ou licenças, nós trabalhamos serviços de implementação. Nós temos uma área muito forte dentro da LKM, que é uma área de desenvolvimento. Nós somos um parceiro chamado Build, da SAP. Baseado nesta parceria de longa data entre a LKM Tecnologia e a SAP, nós lançamos uma estratégia chamada DRC 100%. O que é o DRC 100%? Ele é um pacote de software basicamente composto pelo próprio DRC da SAP, que é a ferramenta principal, e 2 ferramentas de suporte ao DRC que fazem com que ele atinja 100% da sua capacidade. Quais são essas 2 ferramentas? Uma dessas ferramentas chama-se LKM CSI, é uma ferramenta que foi criada pela LKM para complementar o processo de automação de documentos dentro do DRC. É uma ferramenta certificada pela SAP para trabalhar com DRC, para trabalhar com S/4HANA, de forma que a gente se acopla no DRC de maneira certificada pela SAP. A outra ferramenta é uma ferramenta Thomson Reuters, a qual nós representamos também, chamada TaxOne for SAP. O que é esta ferramenta? Essa ferramenta ela trabalha junto com o DRC para propiciar 100% de reporting fiscal. Ou seja, com o DRC, mais o LKM CSI e mais o TaxOne, a gente consegue 100% de cobertura para automação de qualquer documento fiscal inbound ou outbound, seja nota fiscal de materiais, de serviços, de fretes, documentos eletrônicos de concessionárias, enfim, né, seja documento físico, seja documento que tenha que ser escaneado para se tornar um documento físico, enfim. A gente faz toda a conversão disto e trabalha em conjunto com o DRC para automação inbound e outbound. E 100% de cobertura para os processos fiscais, para os reportings fiscais, seja SPED, seja indiretos e qualquer outro reporte fiscal no nível federal, estadual ou municipal exigido pelo fisco. Perfeito? É uma implantação harmonizada, né? Nós fazemos uma implantação harmonizada entre o DRC e essas 2 ferramentas acessórias, de maneira que ao final dessa implantação, que seria, obviamente, uma migração a partir do GRC do cliente, ao final dessa implantação, o cliente tem o DRC funcionando a 100% dos seus processos. Interessante, porque aí você mantém o conceito que está se buscando, né? Que é de manter o Clean Core. Então, exatamente. O GRC 100%. Exatamente, é esse o objetivo, manter o Clean Core. Carlos, ao considerar a substituição do SAP GRC NFE, as empresas têm a opção de escolher entre soluções on-premise e em cloud. Perfeito. Como elas podem avaliar essas opções e, dentro dessa forma de fazer as opções, como é que elas podem assegurar que eles estão caminhando para o caminho correto, né, da tomada dessa decisão, de uma forma que seja a mais vantajosa para elas? Perfeito, perfeito. Soluções em cloud elas têm se tornado uma tendência. E a SAP ela não foge a essa tendência quando lança suas novas, ou quando tem lançado as suas novas soluções de mercado. Se nós olharmos aí com bastante cuidado, normalmente as soluções em cloud, elas a médio prazo e médio e longo prazo, elas têm um custo de operação menor do que as soluções on-premise, porque você não precisa manter toda a infraestrutura para aquela solução rode dentro da sua casa, né? Mais do que isso, mais do que só a questão do custo, é a questão das atualizações, né? Soluções em cloud, como as oferecidas pela SAP, têm atualização garantida. E isto é muito importante quando a gente leva em consideração que nos próximos anos a gente vai ter, né, a reforma fiscal, e isso vai trazer alguns percalços, né, de atualização das diversas ferramentas que existem no mercado hoje, vai trazer alguns percalços. E, obviamente, a SAP, como a gigante que é, né, tem o nosso centro de desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul, da SAP, vai procurar sempre deixar essa ferramenta atualizada com as nossas legislações dentro da medida do que for para o software cumprir de operações, né? Então, eu acho muito importante a questão da atualização ser levada em consideração, porque na solução cloud, a atualização é a responsabilidade do fornecedor. E isso é muito importante, né? Além disso, a questão do SLA de suporte, que também é para o contrato numa solução cloud, ou seja, a solução vai ser mantida, ela vai ser operacionalizada o tempo inteiro, ela vai estar sempre à disposição e sempre disponível, né? E, finalmente, a questão dos 2 riscos, né?
o risco de uma invasão, né, o risco de segurança de dados e o risco de continuidade de operação. Quando você tem uma solução on-premise, o seu risco hoje, todo mundo sabe que os ataques de hackers estão, né, graçando no mercado. Então, o risco de continuidade de segurança de dados é um ponto a ser considerado, que numa solução cloud de um fabricante, com certeza essa segurança é muito maior. E o risco de continuidade de operação, no caso de uma catástrofe na empresa, você sempre vai ter o seu fabricante ali com o backup dos seus dados e disponível, com disponibilidade, enfim. Então, é uma dinâmica bastante importante que a solução cloud ela tem menor custo em médio e longo prazo, ela tem mais segurança, ela tem atualizações garantidas. Perfeito. Carlos, agradecemos imensamente por compartilhar suas valiosas perspectivas sobre a transição do SAP GRC NFE. Seus insights foram fundamentais para entendermos melhor as alternativas e estratégias disponíveis. Para todos que estão acompanhando, fiquem atentos às iniciativas da ZUG e sigam-nos nas redes sociais para atualizações e informações importantes. Continuaremos trazendo conteúdo relevante para apoiar as empresas durante esse processo. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Em nome da diretoria e do conselho, agradeço enormemente toda a sua contribuição para conosco. Muito obrigado, Até breve. Maravilha, obrigado a você e a ZUG pela oportunidade.